Como joga Christian, o elemento surpresa do Cruzeiro, que é peça fundamental para o esquema do Léo Jardim. Visão para Jogo tá de volta, eu sou o William Borges. Hoje não é nada de Matheus Pereira, nada de Caio Jorge, os principais destaques do Cruzeiro. Christian, uma peça silenciosa nesse esquema do Léo Jardim, é fundamental para a equipe. Tô com 20 anos da Delicane, que acompanha o Christian faz tempo, já viu ele atuando em várias funções, inclusive, também sabe desse poder dele conseguir atuar em várias funções. O que você tem para falar do Christian e mostrar como ele é fundamental para o Cruzeiro? É um coadjuvante muito protagonista, né? Se ele não é o Caio Jorge, se ele não é o Matheus Pereira, ele é um jogador que tem feito gols recentemente, ele é um cara que tem jogado numa função que ele nunca atuou na carreira, nunca havia atuado na carreira. Ele é um jogador que está sendo muito importante para essa engrenagem do Cruzeiro girar com o Leonardo Jardim, né? E até é importante, eu cubro o Atlético também no dia a dia, o Atlético Paranaense, clube pelo qual o Cruzeiro comprou o Christian, né? E é interessante, uma das conversas que eu tive com uma pessoa muito próxima do Christian sobre posicionamento me disse o seguinte: o Christian gosta mais de jogar como médio pela esquerda. É onde ele mais se sente confortável dentro do gramado. No Atlético Paranaense chegou até a ser ala esquerda. Chegou a ser ala esquerda, chegou a ser médio direito, médio esquerdo, primeiro e segundo volante, segundo atacante. Ele chegou a jogar em todas as funções do meio campo pelo Atlético Paranaense. Mas se sente mais confortável como médio pela esquerda. No Cruzeiro, meia direita e dos bons, viu? É interessante demais, a gente mostra isso aqui e agora peço seu like, tá chegando com a gente? O like é muito importante, quanto mais like, mais a gente chega longe e se inscreve no canal. Tô ligado que tem muito cruzeirense inscrito por aqui, a gente já tá adorando, tá? Mas você que não tá inscrito, dá esse voto de confiança, se inscreve aí, tem muito vídeo do Cruzeiro, a cobertura completa da Raposa nessa temporada. Tem uma playlist só com vídeos do Cruzeiro e também, bem importante. Lembrando o plano de membros e o Pix que tá na tela aí, se quiser dar aquele apoio sincero pra gente. É isso. Vamos pra análise. Vamos nessa, pra entender primeiro o posicionamento. Ele é esse meia-direita no 4-4-2 do Cruzeiro. Tem William, Fabrício, Bruno, Vijalba e Kaique pela esquerda, Christian, Romero, Lucas Silva e o Wanderson, o fantasminha. Ele tá fora do frame, tá? Mas aqui eu deixei a indicação da segunda linha do Cruzeiro. Tem mais à frente, Matheus Pereira e Caio Jorge. E nessa jogada contra o Botafogo, a movimentação é essa aqui. É o Matheus Pereira, que normalmente sai da dupla e vai se tornar um meia-direita, e o Christian, que sai da meia-direita e vai se tornar dupla do Caio Jorge. Essa jogada acontece toda hora. E a transitação, existe essa palavra? É a movimentação do Christian no gramado que sai da direita e se torna um atacante. Então, se ele gostava de ser meia-esquerda, ele é meia-direita agora, que pode se tornar um atacante pela direita. É interessante como o Leonardo Jardim conseguiu adaptar muito bem o Christian nesse time do Cruzeiro. E né? essa movimentação do Matheus confunde a defesa e abre o espaço para o Christian atacar. Talvez a gente falaria melhor disso, até me precipitei aqui, a gente falaria melhor disso com os lances, mas ele ataca esse espaço que abre. Ele ataca muito bem esse espaço. Cara, e aqui, Matheus Pereira, os dois volantes, Romero e Lucas Silva, e o Wanderson na esquerda, com o Christian e o Caio Jorge, os dois atacantes do Cruzeiro, para mostrar de fato essa movimentação da Raposa, que é muito interessante, né? Olha o lance, William. Matheus Pereira está posicionado pela esquerda nesse momento, o Caio Jorge está posicionado pela direita nesse momento, e a dupla é Christian e Wanderson. É a inversão dos meias com os atacantes do Cruzeiro. É a inversão desse 4-4-2 que confunde muito porque o Caio Jorge tem que ser acompanhado pelo Barbosa. O zagueiro marca o centroavante, é natural, né? O William subiu e atraiu a atenção do Alex Telles, que na teoria marcaria o Christian. E o Alex Telles também não vai fazer esse movimento de marcar como um zagueiro. Então o Marlon Freitas tem que marcar o Christian, mas também tem que marcar o Lucas Romero por aqui. Qual que é a questão? O Christian fica livre na jogada. E aí é muito interessante. Essa movimentação do Cruzeiro, mesmo em igualdade numérica, e o Barbosa fora da área para marcar o Caio Jorge, mesmo em igualdade numérica, o Christian fica sozinho pela movimentação e consegue finalizar uma jogada muito bem. E nesse lance não era nem igualdade. O Botafogo tinha superioridade. Exato, só que a movimentação do Cruzeiro bagunçou o sistema defensivo do Botafogo e gerou a chance do Christian sair em boas condições de finalizar. E isso acontece a todo momento. Repara, aqui na partida contra o Juventude, o Gabigol fora, o Gabigol como meia-direita, o Marquinhos como esse meia-esquerda com Caio Jorge e Christian a dupla de ataque.
O Gabigol atrai a marcação e olha o espaço que isso abre para o Christian. Nesse meio espaço, entre zagueiro da esquerda e lateral esquerdo. O Gabigol vai muito bem, enfia uma bolaça, o Christian tem a chance de finalizar. É muito interessante como isso acontece, isso vai gerar gol para o Cruzeiro nessa partida. Exemplo, de novo o Gabigol fora da área, com o Marquinhos pela esquerda, o Caio Jorge centralizado e o Christian mais próximo do centroavante do Cruzeiro. Vai gerar gol, porque a jogada vai chegar do lado esquerdo, o Marquinhos vai fazer o cruzamento, dois jogadores atacam a bola, o Caio Jorge e o Christian vai combinar para conseguir completar essa jogada na segunda trave dentro e fazer um gol para o Cruzeiro. Área, né? Exatamente, para você ver esse elemento de surpresa que a gente citou, né? Ele é um volante de origem, é um meia-direita de posição no Cruzeiro e finaliza como centroavante em algumas jogadas. É o elemento de surpresa e o cara que causa imprevisibilidade nessa equipe do Leonardo Jardim, nessa equipe muito bem treinada, que é o Cruzeiro. De novo, próximo do Caio Jorge por aqui, até pelo lado esquerdo nesse momento. A jogada do Wanderson é muito boa pelo fundo, ele infiltra pela esquerda, fato é que não consegue concluir tão bem assim a jogada. Ainda assim, de novo infiltrando. E aí o que você falou, da descida do Matheus, da infiltração do Christian. É exatamente isso. Matheus Pereira, meia-direita, atrai a atenção do Alexandre que vai subir, o Christian vai infiltrar para ser acompanhado pelo De La Cruz. Mas o De La Cruz normalmente não faz esse acompanhamento individual até a linha de fundo, né? Então o Christian consegue chegar em boas condições e finalizar a minha jogada. E eu quero chamar Matheus, pode voltar no início do lance até? Vamos lá. A partir do momento que ele faz essa movimentação, pode tocar. Ó. Que ele faz essa movimentação, ele tira o De La Cruz daqui e olha como ele abre o campo. Que ele abre, exato. Acho que é o Lucas Silva que tá chegando ali. Então só a movimentação dele, ele podia até não receber essa bola, mas só a movimentação dele gerou uma situação interessante pro Cruzeiro. Exatamente, isso é muito importante. E é muito importante também porque é um jogador que pressiona e pressiona muito, se doa muito pelo Cruzeiro, né? Aqui o Matheus Pereira vai tentar ter o lançamento, a bola é muito longa, fica com o Grêmio. Ele não para de correr em nenhum momento. E olha onde ele vai dividir essa bola com o Thiago Volpe. E ele tava longe, lá pela direita. Muito longe, exatamente. Ele vai até o final da jogada, o Volpe dá um chutão e até o Alisson Adams vai fazer uma baita jogada pro Grêmio nesse momento. O Kaique toma amarelo, licença, eu lembro desse. Mas exatamente. Isso é até uma questão interessante que eu queria tocar, porque obviamente, ele tá jogando de uma forma mais ofensiva e a gente vai falar muito mais dele atacando espaço, entrando na área, finalizando, só que a importância dele para esse time do Cruzeiro também na parte defensiva. Sim. Porque ele compensa também quando o Matheus, quando o Caio Jorge não marcam tanto, ele compensa e faz para deixar um equilíbrio no time, que é uma das principais. Porque quando você puxa o Cruzeiro que estava se formando em 2025, você colocaria o Christian como titular absoluto desse time? Não. Em teoria, não. Sim. Só que se tornou. Ele se fez um titular. E muito importante, né? E aí você começa a pensar. O Matheus Pereira e o Caio Jorge pressionam muito, tá? Isso ninguém tira deles, são caras que ajudam demais na pressão do Cruzeiro. Agora, quando o Cruzeiro se fecha num bloco mais baixo, os dois não descem tanto, né? E é natural que não desçam, são os caras mais qualificados do time do Cruzeiro, ofensivamente falando. Até porque tem que estar preparado para puxar o contra-ataque. Para transicionar. Como é o gol contra o Botafogo. Exato, exatamente. Exatamente, que os dois participam e o Matheus Pereira faz o gol. Exatamente. Mas o Christian e o Wanderson descem a todo momento. Acompanham o lateral até o final. Se doam demais na marcação. Então, na pressão e no bloco baixo, são caras muito importantes nesse esquema do Léo Jardim, né? E a questão física tem que estar muito em dia. Muito em dia, você cara. Tem que atacar marcar lá em cima, ser uma opção para infiltração no ataque e ao mesmo tempo você tem que ajudar a correr atrás de ponta, correr atrás de lateral. Então faz muita diferença. E você acredita que chamava o Christian de preguiçoso no Atlético Paranaense, né? O torcedor inventa algumas coisas que é complicado. Se era preguiçoso, agora não é mais, tá? Então, se isso aqui é preguiçoso, olha... Mais uma vez, lance contra o Bahia, tá? O Cruzeiro subiu muitas vezes a linha de marcação porque o Bahia gosta muito da bola. O Christian lá em cima, ele vai tentar fechar essa linha de passe entre o Ramos Mingo e o Luciano Juba. Ainda assim, há qualidade para conseguir. De novo, vai tentar fechar a linha de passe do Juba para o Mingo. São dois jogadores muito qualificados, né? Então ele consegue também dar esse passe, consegue também encontrar essa bola. Mais uma vez, são 3 lances contra o Bahia, esse é o segundo. O Cruzeiro vai subir com uma linha com 4 jogadores para igualar numericamente a linha do Bahia. O lançamento do Thiago Volpe, o Christian fecha bem o espaço e aí obriga o Juba... Isso, do Ronaldo. O Volpe era do Grêmio, obviamente, né? Do Ronaldo agora do Bahia. Apertou o Volpe, exatamente. Ainda assim, o Christian vai fechar o espaço e o Juba vai ter que jogar longo, vai ter que ser forçado a esticar uma bola. Fica fácil para o Fabrício Bruno na jogada. E a última jogada, a última subida, o último salto de pressão do Christian contra o Bahia vai gerar roubada de bola. Mais uma vez, a bola com o Ronaldo, ele gira a jogada com o Juba, o Christian sobe bem. O Juba vai tentar jogar curto e o Christian consegue interceptar. Então são 3 lances iguaizinhos, dele saltando a pressão no Luciano Juba, zagueiro da esquerda do Bahia naquele momento. E ele consegue, em 2 jogadas, atrapalhar bastante e na terceira, roubar essa bola. É muito importante na pressão. E rouba lá em cima, né? E um detalhe interessante dessa partida, se eu não me engano, o Bahia teve
65% de posse de bola e o Cruzeiro apertando muito a marcação sem ter tanta bola, 3-0 pro Cruzeiro. Se eu não me engano, o Caio Jorge perdeu o pênalti, enfim. Você vê o reflexo da partida. A gente mostrou três lances do Christian fazendo a pressão, o Cruzeiro nem tanto com a bola, mas você vê a importância dele, ainda mais para recuperar essa bola lá em cima. É a cara do Cruzeiro do Léo Jardim. É o jogador que se doa muito na pressão, que encontra excelentes alternativas num jogo direto e de infiltração e que consegue fazer gols e ajudar demais ofensivamente. Não é um cara perfeito também, tá? E aqui é um ponto de atenção e logicamente é um jogador jovem, ainda tem 24 anos, 25 anos, se eu não estou errado aqui, tá? Ainda assim, é um cara que pode melhorar no jogo de costas quando é acionado pelo zagueiro nessa quebra de linha, porque joga de costas em alguns momentos. Contra o Corinthians, Fabrício Bruno encontra a bola. Aqui, ele até poderia dominar a bola, ele teria o Matheus Bidu nas suas costas, mas conseguiria ter espaço para ter qualidade e tentar pisar para o William que chegaria de frente. Ele tenta um passe bom, a ideia foi até interessante, um passe com o lado externo do pé para encontrar, nesse momento, até o Matheus Pereira, se eu não estou enganado, passou muito rápido por ali, mas o passe acaba sendo interceptado. Mais uma vez, contra o Banfield no amistoso que faz o Cruzeiro. Lançamento, a bola é do Fabrício Bruno, ele vai conseguir, mais uma vez de costas, quebra o pescoço para tentar enxergar uma opção de passe no meio, domina, acaba pressionado, ainda assim gira bem, encontra o passe no fundo para encontrar o Caio Jorge. Então, não é que ele é muito ruim nisso, não é. É um jogador que tem qualidade para girar e para dominar de costas, para ser uma opção de progressão, mas pode melhorar no fator. Assisti muitos lances, aqui são só 2 exemplos, tá? Assisti muitos lances do Christian na temporada como um todo e é um jogador que tem, nessa opção de progressão, uma necessidade de melhora interessante, tá? Que, de fato, a questão do ataque ao espaço sobressai muito mais do que essa jogada de costas. É o melhor do Christian, é atacar o espaço, é infiltrar, é se tornar uma opção dentro da grande área. Em questão de associação, ajuda, mas não é tanto assim a ideia do Cruzeiro também de aproximação de peça. É de um jogo um pouco mais direto. Como ele faz aqui, ele está por dentro nesse momento, vai atacar a linha de fundo porque o William tem a bola, vai conseguir receber muito bem, levanta a cabeça e vai encontrar o Caio Jorge em boas condições. Um passe interessante para quebrar a marcação que está muito próxima dele por ali. O Caio Jorge domina, consegue girar batendo para uma boa defesa do goleiro João Ricardo, lá do Fortaleza. Então é um jogador muito interessante, muita infiltração, qualidade para finalizar as jogadas e polivalência para ocupar setores diferentes do campo, posições diferentes do campo e assim confundir a marcação. Pressiona bem e ajuda muito a engrenagem desse time do Leonardo Jardim. Existem pontos de melhora, todo jogador tem, mas o Christian, assim, tirando o Caio Jorge e Matheus Pereira, as maiores referências técnicas ofensivamente, o Christian é o terceiro homem desse time do Cruzeiro, tá? Na parte ofensiva, a gente pode falar de destaques defensivos, né? Sim, como o Kaique, claro. enfim, mas na parte ofensiva ele é extremamente importante. E a questão que a gente fala, elemento surpresa e o quanto ele é silencioso é muito engraçado, porque muitas vezes você não percebe tanto a influência dele, mas ele faz muita diferença nesse time. Muita diferença, titularíssimo, protagonista, é um jogador, é um coadjuvante protagonista, né? Um cara que tem um papel de coadjuvante, mas que é importante, é fundamental para essa equipe do Leonardo Feito Jardim. sobre Christian? É isso, muito bom jogador. E você, torcedor da Raposa, o que tem achado do futebol do Christian? O que achou da nossa análise? Deixa seu comentário aqui que é extremamente importante pra gente. Mais uma vez, peço para você que curta, compartilha, divulga o nosso conteúdo, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. A gente sabe que tem muito torcedor do Cruzeiro por aqui. Dá uma olhadinha na playlist do Cruzeiro, que cada vez mais tem vídeos aqui, porque o Cruzeiro está se destacando bastante. Mais uma vez também peço para olhar Clube de Membros e o Pix rolando na tela, que apoia muito o nosso projeto, um jornalismo independente, que cada vez quer crescer mais. É isso, um grande abraço, até o próximo vídeo.